André, muito obrigado pelas palavras, uma honra. Agradecimentos formais e necessários à CEFIM, ao presidente Adriano, ao nosso secretário Naline, ao Conselho Regional de Contabilidade, que tem sempre nos proporcionado esse encontro. É uma honra muito grande ladear aí um painel sobre a reforma tributária. Já confesso que tenho sido muito impactado pelo conteúdo que a CEFIM tem nos proporcionado. É um grande apoio poder contar com os materiais que estão à disposição lá na CEFIM. Isto porque há muita informação descontextualizada na internet. Muita informação que não está, vamos dizer assim, não passou por um crivo científico ou até mesmo didático. E isso complica muito, principalmente para aquele que está começando esse processo de conhecer a reforma tributária. E o nosso assunto é governança. E mais do que a simples governança, é uma governança compartilhada. Este tema tem sido muito pouco debatido. Pouco se fala sobre aquilo que, de fato, fará a diferença no futuro próximo. Claro, nós temos que aprender com o Rafa, por exemplo, os elementos, o panorama que o Rafa vai fazer, é extremamente importante, que ele vai falar de todos os aspectos elementares da nova tributação. O André, por sua vez, vai falar da fiscalização, ou seja, das consequências. E esse tema aqui é como se fosse uma base, uma visão prévia daquilo que a reforma traz. Vamos direto. Então, de um lado, nós temos autonomia tributária, de outro lado, nós temos garantias constitucionais. Só que tem um detalhe, é a perda da autonomia tributária que está em jogo. Se a gente vai na internet, todo mundo está dizendo o município perdeu a autonomia, o Estado perdeu a autonomia tributária. Será que isto é verdade? A nossa proposta é confrontar isto com os princípios constitucionais e checar se, de fato, é isso que aconteceu. Então, nós temos, trazido pela Emenda 132, que é o primeiro documento público que traz a reforma tributária para o plano das certezas, nós temos no artigo 145 da Constituição, parágrafo 3º, o dizer de que o Sistema Tributário Nacional, ou seja, não é a reforma tributária ou o IBS ou a CBS, é o Sistema Tributário, terá princípios, novos princípios. Um deles é a simplicidade, outro é a transparência, outro é a justiça tributária e o outro é a cooperação, que é o tema do André, da fiscalização. E, por fim, a defesa do meio ambiente. São novos princípios constitucionais que estão acima do Código Tributário Nacional. É para funcionar, esse é o recado, está materializado. Eu copiei um a um para deixar para vocês no material. O foco não é este, o foco é dizer que existem princípios novos que precisam ser conhecidos e divulgados. Transparência, os dois primeiros são extremamente importantes. Simplicidade, transparência. Cooperação federativa, esse é o nosso destaque. Entre os entes federativos, entre estados e municípios, entre o Estado e os seus municípios. No regime de arrecadação, fiscalização e repartição dos tributos. Coordenar, minimizar a guerra fiscal. Este é o princípio de cooperação que é a base desta fala que estou fazendo. Outros princípios ainda existem lá no 156A. Um deles é a previsibilidade e o outro é o da neutralidade. Esse princípio da neutralidade é um desafio de interpretação. O que quer dizer? O que disse o legislador?
todo o meio jurídico está buscando a resposta para dizer o que é esta neutralidade. É a neutralidade do Pacto Federativo ou é a neutralidade para o consumidor, para o empresário, aquele que vai aplicar a precificação dos seus produtos, ele não pagará mais impostos do que já vinha pagando. Do outro lado, no nosso federalismo, é a garantia de que ninguém iria perder receita, e aqui nós estamos falando dos 20% dos grandes municípios, contra os 80% daqueles que são objeto da redistribuição desses recursos, que aí é um outro princípio constitucional que também está atuando. Mas esses dois aqui também são princípios constitucionais que vão fazer um equilíbrio na balança. A neutralidade, por sua vez, ela está já explícita na Lei Complementar 214, e ela quer dizer decisões de consumo. Por exemplo, onde eu vou passar as férias? Será que é mais barato tributariamente estar na Praia Grande ou ir para o Guarujá? É uma decisão de consumo, onde eu vou passar minhas férias. A neutralidade diz assim, não, eu não vou me preocupar com tributação, eu simplesmente vou me preocupar com o destino. O empresário, por sua vez, onde ele vai montar a sua estrutura operacional produtiva? Em qualquer lugar ou em Santana do Parnaíba, próximo à capital paulista? Ou lá em Extrema, na divisa do Estado? Então, esse também é um pouco da interpretação legislativa que já foi feita para o princípio da neutralidade. E as exceções, observar as exceções quer dizer sopesar os princípios. Olha só, a própria reforma, e eu fiz aqui um quadro para deixar para vocês, a reforma está dizendo assim, não, tudo bem, quando o assunto for cada um dessas linhas deste quadro, tudo bem quebrar o princípio da neutralidade. Em outras palavras, quebrar o princípio da neutralidade para oferecer tratamento diferenciado para serviços essenciais. Alguém me perguntava sobre a tributação da saúde na reforma. É uma forma diferenciada. Quebrar a neutralidade para garantir o cashback também está tudo bem. Quebrar a neutralidade para criar desenvolvimento regional também é ok. Então, vejam, são princípios constitucionais sendo sopesados, garantindo que isto não é quebra da neutralidade. E, por fim, a própria transição federativa aqui embaixo, ela é colocada como uma exceção pela Lei Complementar 214. Então, por aqui, a gente começa a entender a neutralidade. Então, dá para acreditar que a neutralidade já está funcionando? Eu penso diferente do que você. Eu acredito que sim, apesar das perdas. A neutralidade já está vigente. A Lei 214, Lei Complementar, foi pensada já para entregar neutralidade reservadas às exceções. Vamos avançar. Essa é só a introdução. Então, de um lado, nós temos a redução da autonomia operacional. O que o município perde é operacional. Arrecadar. Não, o município não vai arrecadar IBS. Quem vai arrecadar o IBS? O comitê gestor. Algo parecido já foi feito com o Simples Nacional. E nós já aceitamos isso no passado e foi uma grande estratégia federativa liderada pela Receita Federal, é lógico e natural esse processo, porém não era um produto da Receita Federal. É uma lei complementar também. A lei do Simples, ela nasce como uma lei federal, vem um elevador, toda aquela carga valorativa do Simples é elevado a uma condição de lei complementar, e o Simples Nacional passa a ser federativo, com solução tecnológica distribuída pela Receita Federal, por conta de alguns interesses já instalados na própria criação do Simples.
Então, perdemos a centralização funcional da arrecadação. Isso vai para o comitê. A alíquota de referência também será algo que não estará objetivamente sob o controle de cada ente federado, nem municípios e nem estados. Mas existem regras para sua definição, e é sobre isso que nós vamos falar. Por outro lado, nós teremos daqui para frente uma governança sistemática, esse é o nosso tema. Há uma garantia de distribuição dessa receita. Eu perco receita, mas o comitê gestor não poderá descumprir uma vírgula daquilo que estiver regulamentado, sob pena de caos nesse país. E entendo que nós temos já, com a própria experiência do Simples, um passo dado para acreditar que não vai haver nenhum excesso de autonomia por parte do comitê, porque ele estará com a faca e o queijo na mão, a não ser cumprir a lei. Mas, para isso, nós precisamos fazer a gestão, nós precisamos fazer a governança de tudo isso. E quando eu vejo um colega dizendo que a Receita Federal do Brasil ela vai liderar o processo de implantação da reforma tributária, aí você fala, ok, claro, da CBS, e essa informação é válida. Só que a nossa parte, estados e municípios, e principalmente nós, os municípios, temos que atuar. E é sobre isso que nós estamos falando. Nós temos um comitê, que é algo que não entendemos muito bem, é algo sui generis na nossa legislação. Nós nunca tivemos uma experiência anterior de um órgão federativo no Brasil. Ao contrário disso, nós temos uma experiência da União se colocando acima dos entes federados, e isso foi incutido na cabeça de cada um de nós, de que a União tem esse poder. Lembrando que a União é somente um dos entes federados, mas como ela é articulada e, de certa forma, ela tem uma vigência nacional, parece que ela se sobrepõe a estados e municípios. E o comitê gestor do IBS traz para nós o desafio de compreensão desse mecanismo de representação. E a CEFIM e os senhores aqui presentes são partes fundamentais, principalmente para servir de modelo e inspiração, assim como o meu amigo Bruno Citônio saiu daqui dizendo que já replicou a experiência da CEFIM lá no estado de João Pessoa, Paraíba. Então, a experiência já serviu de modelo. E o que nós estamos fazendo aqui hoje, os senhores são parte desse processo, de entender qual é o papel do município, ainda que não representado paritariamente. Cada município com o seu representante num grande órgão, mas para isso nós temos uma entidade como a CEFIM. E ela vem cumprindo esse papel. Portanto, a governança sistemática passa pelo conhecimento e pela aquisição, pelo empoderamento, pelo lugar de fala. Palavras que parecem comuns aí no linguajar dos mais jovens, mas precisamos nos apoderar da nossa competência tributária, com a finalidade de monitorar a tal da neutralidade federativa, prevista lá no 132, a eficácia da compensação, que está prometida, já no 133, o crescimento da receita, isso me preocupa muito, não vejo ninguém falando sobre isto. Há um medo, e, de certa forma, a contribuição sobre bens e serviços, a CBS, que começa em 27, e teremos 26 como uma espécie de teste de dados para entender teremos condição de projetar um crescimento vertiginoso na receita da contribuição, ainda que tenha havido uma mudança de alíquota, mas eu tenho certeza que vai ficar dinheiro na mesa. E, por fim, a redução das alíquotas
não essa alíquota própria, mas a alíquota do sistema de IBS-CBS. Há um teto para essa alíquota e tenho ouvido pouco sobre esse teto. Muito pelo contrário, pessoas dizendo que a alíquota será maior aqui. Então, para que tudo isso dê certo, nós precisamos de uma transparência ativa. Precisamos da força da contabilidade, de um sistema como o SICONF, que vai nos trazer os dados com todas as evidenciações dos redutores. É um cálculo complexo, difícil de ser entendido de pronto, mas que está já sendo desenhado no PLP 108 detalhadamente. Não quis trazer, até por conta do pouco tempo que temos. Mas uma coisa é certa, contabilidade pública, neste cálculo, nesta arrecadação e nesta distribuição, sem dúvida, é parte da receita. E um novo ambiente de dados, da mesma forma que o comitê não existe, esse novo ambiente de dados também não existe. Então, nós estamos construindo, e a partir da nossa massa crítica é que nós vamos ajudar a regulamentar o comitê gestor para que haja transparência, para que haja uma transparência ativa. Por exemplo, um problema contábil. A distribuição do IBS será, primeiro, o que é, né? Mecanismo de entrega aos entes federados do produto da arrecadação centralizada do IBS. Isso é distribuição. Eu, particularmente, pessoalmente, chego a uma conclusão que nós teremos que mudar esse conceito, este conceito aqui das etapas de receita orçamentária, e adequar aí uma nova realidade, que é a inclusão da distribuição como mais uma etapa da receita. Ela foi planejada, ela foi lançada, arrecadada, recolhida e, por fim, distribuída. Então, essa transparência ativa passa pelo registro contábil, que passa para que nós, nos municípios, saibamos contabilizá-la corretamente também. Então, aqui há um desafio para a comitê permanente, lá no Conselho Federal de Contabilidade, para digerir. Essa não é uma IPSA traduzida, essa norma será jabuticaba, nossa, nacional. Por quê? Se for uma transferência governamental, o comitê, aí ele passa a ser titular da Receita, ele passa a ser dono da Receita para transferir para os municípios essa Receita. Então, por exemplo, esse é um dos ajustes necessários. Claro que virão outros, mas esse eu penso que é a primeira definição e mais importante. Por outro lado, nessa experiência de tomar posse do lugar de fala dos municípios, olhando para uma competência não mais para fazer acontecer a arrecadação, mas para dizer como ela deve ser feita, para trabalhar de forma cooperada. Então, chegamos a essa conclusão que nós precisamos, veja aqui, tudo isso é sem precedente e é tudo muito diferente do que nós já vivemos no Brasil. É uma realidade outra, desconhecida. Então, eu preciso que os municípios entrem em um modo de confiança. Essa ideia de competição para de existir em relação ao Estado também, trabalharmos em uma regulamentação do jeito que nós imaginamos que deveria ser, e não ela de cima para baixo sendo imposta sem uma discussão. E aí é papel do André desenhar isso, né? A garantia de transparência, já falei. Mecanismos paritários de representação está faltando, né? O atraso na ocupação do comitê gestor pelos municípios é um exemplo dessa ausência de regulamentação, de mecanismos de representatividade. E, por fim, o que eu realmente gostaria de dizer é os conceitos e desdobramentos de uma tal de avaliação quinquenal que está prevista no 475 da Lei Complementar 214, que, em linhas gerais, nos diz que
A cada 5 anos deve ser realizada uma auditoria, uma avaliação formal sobre todos os regimes especiais, as devoluções, a cesta básica, os regimes diferenciados, ou seja, sobre a proposta da reforma tributária. Tudo isso já tem uma data para ser revisto. Além disso, demonstra que essa avaliação não é qualitativa, mas ela também é quantitativa. E ela envolve a alíquota de referência. E é por isso que a gente fala, se o bolo aumentar, lembra que eu falei que ninguém está preocupado em acompanhar o aumento da arrecadação, mas se o bolo aumentar, a alíquota tende a baixar. A reforma tributária foi proposta visando a redução desta alíquota, e não como os empresários têm dito. Nós vamos pagar mais impostos, nós vamos... É fato que, se você olhar para a tributação sobre o PIB, ou sobre o PIB per capita, o Brasil bate 34%. Mas, se você incluir uma parcela não alcançada, não declarada, esse PIB per capita cai para 24%. E aí o Brasil figura em um indicador aceitável mundialmente falando. Então, quando eu trago a informalidade para o sistema, eu reduzo o impacto do percentual, mostrando que existe uma margem para o crescimento. Não para aqueles que já pagam impostos, mas para aqueles que estavam alheios e marginalizados da tributação. E algumas propostas estão sendo percebidas, né? Propostas não, né? Alguns mecanismos trazidos pela reforma tributária estão sendo sentidos pelos diversos nichos de mercado. Construção civil, a parte de serviços. Serviços atendem a uma classe social que tem voz. Então, aqueles prestadores de serviços que nunca eram alcançados, a moça que fez o seu cabelo ontem, tem, né? Talvez ela não tenha pago o imposto. Não sabemos, depende do contador dela. Mas nós esperamos que sim. Foi aqui? Não conta quem é, né? Mas parece que esse nicho de mercado da beleza feminina, ele não tem, assim, um faturamento tão transparente como deveria. E não condiz com o faturamento das empresas que vendem os produtos que pagam ICMS. Então, esse tipo de auditoria vai passar a acontecer daqui para frente. E o convite que fazemos para esta governança de todos é justamente perceber essas mudanças, compreendê-las e atuar, apoiando o fisco para que haja justiça tributária, e que todos paguem, e não só uma parcela mais fiscalizada ou que não consiga se esconder que paga o imposto no Brasil. A outra parcela vive marginalizada e não contribui. E aí fica pesado para quem paga o imposto. Então, nós temos uma avaliação de alíquotas de referência a cada 5 anos. O modelo tributário incorpora uma agenda de revisão periódica. Esse é o recado, e eu não tenho visto isto. E o artigo 11º fala que há um teto para as alíquotas. Se ele for superior a 26,5%, proposta de redução via projeto de lei complementar. Ou seja, a liberdade não é total, ela é uma liberdade vigiada. Então, nós temos que demonstrar a intenção normativa de contenção da carga tributária na reforma tributária. Isso é uma proteção para a sociedade, e pouco eu tenho visto falar. Mutatis mutandis, né? Ou seja, se eu estou preocupado com a não expansão da carga tributária, eu posso dizer, mutatis mutandis, que esse mecanismo serve para pressionar a redução da carga tributária. E aí, a consciência de todos nós, fazendo com que o processo realmente venha para a transparência e a carga
e o objetivo maior da reforma tributária seja alcançado. O 7º e o 8º envolvem os tribunais de contas nesse processo de avaliação contínua. Então, nós não estamos sós, os municípios, com a sua força, seus contadores, o seu secretário de Fazenda, o pessoal da arrecadação, os fiscais e as pessoas envolvidas. Nós não estamos sós, nós teremos, sem dúvida, mecanismos nos tribunais de contas de transparência ativa e proativa, ou seja, antes de virar problema, tudo isso tem que ser devidamente demonstrado. E já finalizamos, tudo isso desembarca num ativismo cooperativo para as operações dos entes federados e principalmente dos municípios. Esse ativismo cooperativo precisa dessa consciência da qual eu estou falando, e nós já estamos ganhando aos poucos, desses mecanismos de governança que o comitê gestor certamente terá nas entrelinhas da resolução, que regulamentará as atividades do comitê gestor, do manual do IBS, vamos dizer assim, lembrando sempre que essa autonomia tributária que foi mitigada, ela só será expressa através dessa governança que podemos acompanhar e fazê-la existir. A partir dessa visão, os atos de fiscalização coordenados, nós não estamos acostumados a isso, né? O fiscal municipal ele tem uma autonomia para se dirigir ao contribuinte devedor contumaz, ou, às vezes, nunca se dirige ao devedor contumaz, porque existem limites e indisposições políticas, nós teremos uma estratégia maior para alcançar não só a cabeleireira, mas o devedor contumaz e aqueles que estão fora do sistema, que sequer inscrição municipal dos seus estabelecimentos, os estabelecimentos não existem. Então, eu digo que uma das grandes mudanças é o conceito de estabelecimento. Não é mais o conceito lá do direito empresarial, o estabelecimento ele estava ligado à unidade produtiva, à unidade comercial. Agora, o estabelecimento é uma questão cadastral. E isso muda muita coisa. Então, um outro ponto de partida, penso eu, nessa mudança de atitude para a fiscalização, é entender o novo conceito, eu não tenho tempo para falar disso, mas é o novo conceito de estabelecimento. Muda tudo. Então, nós temos a potência da União em fazer a sua tributação, e nós já estamos sentindo essa potência, quando a União já se organizou, exigindo que a nota fiscal de serviços, por exemplo, esteja operando a partir de janeiro, nota fiscal eletrônica e nacional, e a partir desse modelo ela possa extrair dados para a sua própria tributação, seu próprio interesse. Então, isto ela faz pelo potencial que tem, não só de criar tecnologia para isso, de nos ofertar gratuitamente essa tecnologia. Perdemos, né, a palestra da manhã com o Hermano, mas é fantástico, né? Eu sou um admirador aí dessa força tecnológica que a Receita Federal do Brasil tem e já criou os mecanismos necessários, já fez os ajustes para dar certo a nota fiscal em janeiro. Só depende dos municípios. As estruturas de fiscalização que os governos estaduais têm, fazendo auditorias contábeis tributárias e não só batidas fiscais, os estados eles têm uma expertise na análise de cadeia produtiva, de fiscalizar algo que nos municípios a gente não consegue. A distribuição do combustível no estado de São Paulo, a distribuição dos materiais cirúrgicos. Então, o Estado ele tem uma expertise em segmentar o agronegócio, o farmacêutico, alimentícios, e entender essas cadeias, coisas que nós não temos. Então, esta visão estratégica virá pela presença dos Estados. Mas o que nós temos no município é a capilaridade. É no município que as pessoas moram, é no município que estão as cabeleireiras,
os prestadores de serviço da construção civil, os entregadores, enfim, toda uma gama de... Eu não estou falando com certeza, eu estou colocando uma hipótese. Todos aqueles que deveriam procurar o fisco e se cadastrar e nunca o fizeram. E nós nunca fomos lá bater na porta e dizer, olha, você precisa de um cadastro aqui. A oficina mecânica, o autoelétrico, o borracheiro, o pintor de parede, o cara do PET, enfim, que tem a mercadoria sendo vendida e emite a nota fiscal de mercadorias, mas nunca tirou uma nota de serviço, mas a família do fiscal manda o PET lavar naquele pet shop e nunca teve o cuidado de pedir um documento fiscal, mesmo sabendo que é parte da prefeitura e da administração pública. Nós convivemos com essa peculiaridade do Estado brasileiro, né? Somos partícipes neste ilícito. Enfim, essa capilaridade fará a diferença. Como ela vai acontecer, nós não sabemos ainda, mas certamente os municípios serão chamados para dar uma contribuição nesse ativismo cooperativo, entendendo essa estrutura que vai repartir expertise, repartir qualidades. E, por fim, novamente dizer, da representatividade. Sem a consciência, né, do pleno exercício da autonomia tributária, que vem pela titularidade, ou seja, o município continua titular da sua cota do IBS. Por mais que haja toda uma mudança no dia a dia, na forma de trabalhar, o município continuará sendo titular do IBS. E digo mais, continua por 7 anos arrecadando ISS. Só que com uma diferença. Durante esses 7 anos, nós vamos poder olhar de uma forma diferente para a receita tributária do ISS e, quem sabe, fazê-la melhor. Mas, para isso, precisamos ajustar as nossas leis municipais para ontem, porque a noventena já está passando, né? Então, chega até a ser cruel. Enfim, é o despertar. Senhores, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu fico honrado pela oportunidade e certamente teremos aí a fala do André e do Rafa, com quem eu aprendo muito. Tenho sido aluno da Universidade Tributária, é isso? Academia Tributária. Muito obrigado.